Boa tarde, já está no ar mais uma edição de Mundo Record News para trazer informações do país e do resto do mundo. Ministros da Saúde e de Administração Interna viajam para o fogo para acompanhar a situação de contaminações por Covid-19 na ilha e depois estabelecer estratégias e medidas para evitar aumento brusco de doença. Os ministros da Saúde Arlindo do Rosário e da Administração Interna Paulo Rocha deslocam a Ilha do Fogo para acompanhar a situação das contaminações de Covid-19 e decidir as estratégias e medidas para conter a propagação do vírus. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, a ilha contabiliza 30 casos positivos, sendo 28 na zona sul dos Mosteiros e 2 na cidade de São Felipe e ainda um óbito, um indivíduo do sexo masculino de 67 anos. Situação que levou os presidentes das câmaras municipais a defenderem a implementação de um cordão sanitário para a parte sul dos Mosteiros, abrangendo as localidades do Corvo, Achada Grande e Relva, mantendo as pessoas confinadas para evitar a propagação do vírus, possibilidade que o Ministro da Saúde já fez saber da dificuldade da sua aplicação. Para nos reunirmos com as entidades de sanitárias, de proteção civil, mas também com as câmaras municipais da ilha, da mesma forma como fizemos com outras ilhas, nomeadamente com São Nicolau, na Ribeira Brava, no Sal, na Boa Vista, juntos traçarmos a melhor forma de atacar e abordar a situação de casos nessa ilha. Neste momento seria fundamentalmente isso, não só uma aconselhamento para as pessoas tentarem ficar realmente nos seus bairros, nas suas localidades. É evidente que muitas vezes há compromissos que possam levar a que as pessoas tenham que sair. Vamos discutir isso tudo, ver como, de uma forma, assim como fizemos e deu resultado em Santa Cruz, assim como fizemos e deu resultado na Ribeira Brava, vamos também. Eu acredito que no Fogo também iremos fazer a mesma coisa e teremos bons resultados. Faz-se acompanhar dos ministros o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que tem agendado encontros com responsáveis das estruturas de saúde na cidade de São Felipe, presidentes das câmaras e com as autoridades locais e da Proteção Civil. Infelizmente, faz hoje 3 anos que Edina Soares e seu bebê Maurício se desaparecido. Até então, que tem informações sobre esse caso, que é investigado pela Polícia Judiciária. Continua também desaparecido primos Nina e Filo. Completam 3 anos que Edina Soares e o seu bebê misteriosamente desapareceram na cidade de Praia. A jovem mãe, que na altura tinha 19 anos, e o seu filho Maurício 3 meses, de acordo com os familiares, saíram de casa para o controlo no PMI, na fazenda, e nunca mais foram vistos. Na sequência do desaparecimento, o namorado Carlos Alberto e o avô Alberto da Silva denunciaram o caso à Polícia Judiciária, que até este momento não informaram se localizaram o paradeiro da mãe e da criança. De recordar que, para além destes desaparecimentos na ilha de Santiago, houve mais 3 desaparecidos: Edvânia Gonçalves, de 10 anos, no bairro de Eugênio Lima, que depois a PJ comunicou aos pais que as ossadas, identificadas em janeiro de 2018, em Ponta Bicuda por um grupo de cidadãos, pertenciam à menina, que completaria neste ano 13 anos e que, segundo a mãe, só terá paz quando houver justiça, relembrando a data com várias recordações, mas também de dor e tristeza. Dos desaparecidos constam ainda os primos Nina e Filo, que não foram vistos desde 3 de fevereiro de 2018 em Achada Limpa. Como medida para encontrar a jovem e as crianças, o Ministério Público criou uma equipa conjunta de magistrados, Polícia Nacional e a Polícia Judiciária para investigar os desaparecimentos na cidade de Praia, que até hoje causa revolta aos familiares e à população por falta de informações. E desejo de nosso estúdio que ainda está vivo e está bem por-se. No também agora até Angola, onde foi aprovado o Conselho de Ministros, projeto que permite angolanos a terem acesso a crédito e ainda a Política Nacional de Medicina Tradicional, entre outros projetos.
O BNA pretende permitir que mais angolanos tenham acesso ao crédito para as mais variadas iniciativas, de modo particular aos cidadãos com rendimentos mais baixos e com maiores dificuldades de apresentação de garantias formais ao sistema financeiro. A medida será possível através da proposta de funcionamento das centrais privadas de informação de crédito, aprovada em Conselho de Ministros. Sobretudo com garantias limitadas, que não tenham ativos elegíveis para que no regime geral como temos hoje tenham acesso ao crédito, mas com base na qualidade da informação que é recolhida, por exemplo, novamente o tema dos telemóveis, quem tem um sistema pós-pago, ou mesmo que não seja pós-pago, mas que seja possível saber se com que regularidade carrega o seu telemóvel. José de Lima Massano garante que há um espaço enorme para a concessão de crédito, mas que para o efeito tem que se melhorar o sistema de recolha de informação para que este seja concedido com maior segurança. Foi também aprovada a Política Nacional de Medicina Tradicional e Complementar, documento que contém um conjunto de medidas e ações que visam garantir a prática segura e sustentável da medicina tradicional e complementar num sistema de saúde. Vamos também aproveitar esta oportunidade para promover, valorizar o conhecimento da medicina tradicional e complementar e os direitos de propriedade intelectual. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou ainda para o envio à Assembleia Nacional a proposta de lei de delimitação das atividades económicas, diploma que tem por objetivo a definição dos regimes legais de acesso ao exercício da atividade económica no país, onde se pretende adequar a legislação vigente e tornar o acesso à atividade comercial mais atrativo aos investidores. Em concreto, o regime que estava definido para a reserva absoluta do Estado, na Constituição, o perímetro foi reduzido de 4 atividades para apenas uma, a atividade de Banco Central e a atividade de emissor de moeda. E assim passamos a rever também esta lei que ainda está em vigor, com uma nova lei que define exatamente isso. Na mesma ocasião do Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, foram aprovadas outras propostas de diplomas, como a Lei do Voluntariado, a Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos de Angola para o período 2020-2025 e ainda um documento para acompanhamento e reforço da implementação das medidas de proteção e conservação da Palanca Negra Gigante. Ainda na Angola, através do programa Apoio ao Crédito, foi disponibilizado mais de 5 milhões de dólares para financiar cerca de 25 projetos. Para o programa de apoio ao crédito, foram recentemente disponibilizados 3,9 mil milhões de kwanzas, mais de 5 milhões e 49 mil dólares. As contas revelam a aplicação de cerca de 6 mil milhões de kwanzas, que em dólares corresponde a mais de 10 milhões e 98 mil desembolsados para financiar mais de 25 projetos no quadro das medidas do alívio econômico. Do Banco Nacional de Angola saíram mais de 127 mil milhões de kwanzas para 31 projetos, ou seja, 213 milhões e 759 mil dólares. Até agora, de acordo com o Ministério da Economia, os financiamentos geraram mais de 26 mil postos de trabalho. Os números foram analisados pelo economista Augusto Fernandes. Quantos postos de empregos direitos e indiretos cada projeto desde que está a ser financiado, em média, está a gerar. E quando vimos isso, chegamos à conclusão que, de facto, esses projetos não geram muitos empregos. Andamos aí na casa de 100, 200 empregos por cada projeto deste aprovado. Se tanto 500, mesmo se fôssemos na casa dos 1000 impostos de emprego por cada projeto, teríamos que aprovar para os 27 mil postos de trabalho, 27 mil projetos. Em termos de distribuição do primeiro total de empresas, especialistas debatem também a questão da fiscalização, as garantias do reembolso e a questão da transparência, uma vez em função do antigo histórico dos créditos mal parados.
vamos sempre dizer que Angola tem uma taxa de crédito mal parado muito elevada. Mas eu costumo dizer que isto não é crédito mal parado. Foram créditos mal concedidos. Os créditos foram mal entregues. Os créditos não foram acompanhados. Os créditos não tiveram aquilo que não foram alocados naqueles projetos para o qual se propuseram. E em termos da celebração de contratos para compra, no caso, entre os produtores e os operadores econômicos ligados à distribuição, até agora fala-se em 168 contratos. O Ministério da Economia e Planeamento, que projetou a meta de 1000 contratos até o final do ano, acredita que se o processo continuar com esta dinâmica, será possível atingir tal meta e, consequentemente, o progresso dos financiamentos. Nos Estados Unidos, furacão Laura chega a sul do país, deixando pelo menos 6 mortos. O fenômeno tocou a terra com ventos de até 240 km por hora, classificado como categoria 4 de 5, e prejudicou as operações em pelo menos 13 aeroportos. Casas e comércios foram danificados, diversas áreas estão alagadas. Mais de 700 mil pessoas ficaram sem energia elétrica nos estados de Louisiana e Texas. Uma fábrica de cloro foi atingida pelo furacão, liberando uma nuvem de fumaça tóxica em Louisiana. O governador pediu para que os moradores da região fiquem em casa com as janelas e portas fechadas. Ao longo do dia, o fenômeno perdeu força e voltou a ser uma tempestade tropical. Agora segue para outros estados americanos. De acordo com o Centro Nacional de Furacões daqui dos Estados Unidos, a temporada de tempestades no Atlântico vai até novembro e deve ser uma das mais severas da história. Laura foi a mais forte a atingir a região em mais de um século e a 12ª de 25 previstas. O presidente Donald Trump considera visitar a região no fim de semana para avaliar os danos. Antes de chegar ao país, a tempestade provocou a morte de mais de 20 pessoas no Haiti e na República Dominicana. Jovem, negro e pobre. Aquele é o perfil de vítima mais frequente de violência no Brasil. E ainda de acordo com estudos sobre violência, uma mulher é morta a cada 2 horas. A dor é de uma mãe que perdeu o filho para a violência. Todo mundo conhecia ele, aquele menino bom, ele não bulia com ninguém. O reciclador Ian Oliveira Pereira, de 21 anos, foi morto a tiros quando chegava para trabalhar. Jovem, morador da periferia, ele fazia parte da parcela da população mais atingida por mortes violentas no Brasil. Mais da metade do total de assassinatos no país em 2018, ano do estudo. Entre os jovens negros, o percentual de mortes é ainda maior. Eles representam 75,7% das vítimas de violência. Segundo o estudo, os estados que concentraram as maiores taxas de homicídios contra pessoas negras pertencem às regiões Norte e Nordeste. No período de 10 anos, o percentual de assassinatos saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes, um crescimento de 11,5%. Roraima e Ceará têm as maiores taxas de mortes em relação à população. A Bahia lidera em números absolutos, segundo o estudo. Aqui foram registrados 6.787 homicídios. Janaína Aparecida Rosa, de 26 anos, foi morta em um motel. Segundo a polícia, o funcionário público Renato Silva, de 51 anos, teria confessado que ateou fogo no quarto depois de uma discussão. Em depoimento, Renato disse que Janaína e ele eram amantes. A família da vítima nega. Ela estava em um relacionamento há mais de 10 anos. A minha filha chama de tio, tão próximo que era da gente. Nunca imaginei que isso um dia acontecer. Janaína se enquadra no perfil de mulheres assassinadas divulgado hoje. Segundo o estudo, uma mulher é morta no Brasil a cada 2 horas e 68% das vítimas são negras. O estudo também revelou que entre 2008 e 2018, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4%. Falando mais sobre o Brasil, bombeiros de Minas Gerais retomam a busca a vítimas de Brumadinho. Paralisação ocorre no mês de março devido à pandemia.
Ainda não houve um só dia em que as famílias deixaram de lembrar dos que estavam na Vale naquela tarde. Estou com esperança, sim. Porque eles não estão desaparecidos, eles estão todos lá. Lá é a lama endurecida que encobriu os escombros da mina do Córrego do Feijão. Em algum lugar dos destroços misturados ao barro estão as últimas 11 vítimas a serem encontradas. 270 pessoas morreram com o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019. Tem muito rejeito ainda para ser vistoriado. E se for todo vistoriado, vão encontrar todo mundo. O otimismo das famílias das vítimas é o mesmo do Corpo de Bombeiros, que decidiu retomar as operações de busca, interrompidas por 160 dias por causa da pandemia do coronavírus. A operação de salvamento recomeça com equipamentos de prevenção. Tempo seco é um aliado nessa retomada. O período chuvoso, ele deixa o terreno muito difícil de ser explorado. Muito encharcado, dificultando a visualização do que estar ali na terra entremeado. Será desse pelotão a missão de devolver a tranquilidade aos que aguardam por notícias. E a espera da gente, de voltar era muito grande, E voltando, as pessoas vão ficar tranquilas. Eu estou agora até Estados Unidos, concretamente na Washington, onde uma mulher se jantava para lado de fora de um restaurante e foi intimidada durante um protesto. Acompanhe. O grupo cercou a mulher, identificada como Lauren Victor, e exigiu que ela erguesse o punho fechado, um símbolo das manifestações, mas ela se recusou. Aos gritos, eles disseram que o silêncio dela também era violência. A um jornal americano, Lauren disse que apoia a luta contra o racismo, mas se sentiu coagida. Ainda sobre protestos, nos Estados Unidos, tive uma interrupção da principal liga de basquete do país e o presidente Donald Trump falou que a NBA se torna uma organização política. 3 partidas de hoje serão adiadas e 3 que estavam marcadas para ontem também foram. O movimento foi iniciado pelo Milwaukee Bucks. O time é do estado de Wisconsin, onde Jacob Blake foi baleado durante uma abordagem policial. Em protesto, os jogadores da NBA se recusaram a enfrentar o Orlando Magic e foram apoiados pelos atletas dos times rivais. Na noite de quarta, a polícia deu sua versão para o tiroteio. Tudo começou com uma briga doméstica. Os policiais teriam tentado prender Blake com um aparelho de choque. Ele teria dado a volta no carro, aberto a porta do motorista e se projetado para frente. Apenas um dos policiais atirou. Blake teria uma faca. A explicação não impediu novas paralisações no calendário esportivo. Atletas do basquete feminino também protestaram e pararam. O mesmo aconteceu com o beisebol, o tênis e até com o futebol dos Estados Unidos. Mas a possibilidade da temporada da NBA ser cancelada foi afastada pela Liga. Uma reunião nesta quinta decidiu que o campeonato vai continuar, mas ainda há muitos detalhes por definir. O presidente Trump criticou o boicote e disse que a NBA virou uma organização política. But I don't know too much about the protest, but I know their ratings have been very bad and that's unfortunate. They become like a political organization and that's not a good thing. Uma informação mais animadora, uma mulher com o vírus VIH há quase 30 anos pode vencer a primeira pessoa curada de doença sem qualquer tipo de tratamento. Segundo uma pesquisa publicada na revista científica Nature, a norte-americana de 66 anos conta naturalmente com genes capazes de bloquear a reprodução do HIV no organismo. Outros 63 pacientes participantes do estudo tiveram resultado semelhante. Os cientistas também sugerem que infectados que fizeram terapia antirretroviral por muitos anos possam ter a mesma resposta imune, a ponto de não precisar mais de remédios. E para mais atualizações internacionais, fica com Elizabeth Dias. Angopta noticia Líbia, Organização das Nações Unidas, flama solução política tem de ser encontrada no seio do país. Já Record Europa tem informa, na Portugal mais de 60 concelhos em risco máximo de incêndio. Risco de incêndio também elevado até início de próxima semana.
R7 terá destaque para a Justiça que suspende fechamento de abrigos para imigrantes na Sicília. Voo atrase como manchete. Eleições americanas. Joe Biden vai ser destruidor de grandeza de América. Essa é a afirmação de Donald Trump. Já Al Jazeera destaca, primeiro-ministro japonês Shinzo Abe demite para modo de problemas de saúde. Para o último, mundo ao minuto de avança. Número de mortos nos Estados Unidos da América provocados por furacão Laura sube para 6. E foi assim mais uma edição de Mundo Record News desta semana. Foi um prazer estar ali conosco. Não está volta na segunda-feira, mas para hoje ainda vou poder conferir outras informações na Fala Cabo Verde com a Edneia Barros. Fica direito e continua a estar posta na prevenção contra a Covid-19.